esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Jesus e perguntaram, de Pedro, e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos escravos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então, Jesus lhe disse: logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Eu não sei você, mas a experiência que eu faço, cada vez que eu tomo a palavra de Deus e leio, releio, sempre me salta aos olhos alguma coisa diferente, como se eu nunca tivesse visto aquilo, porque Deus é capaz de fazer isso, ser novo sempre, e nenhum outro livro faz isso. Chega um momento que se esgota, até a nossa imaginação se esgota daquele determinado livro, mas a palavra de Deus não. E neste dia, eu tinha feito já a preparação da homilia, eu já tinha rezado em cima dela pela manhã. Eu rezo e preparo a homilia ao me acordar, porque depois, com o dia, eu vou trazendo muita coisa para dentro da homilia, então eu prefiro dar as primícias do meu dia para Deus. E preparando a homilia, Deus me fez ver muitas coisas nessa liturgia que eu vou falar. Só que na missa que eu celebrei hoje de manhã, me saltou aos olhos, como nunca tivesse acontecido isso, a palavra de Jesus a Pedro. Jesus é cobrado como alguém que deveria cobrar, como alguém que deveria pagar o imposto do templo. Era normal aquilo entre os judeus. E Jesus chega a Cafarnaum e chega ali os chefes, aqueles que são os cobradores do imposto do templo, vamos dizer do dízimo daquela época. Não seria o mesmo que nós vemos hoje, mas como se fosse alguém que teria
que receber de Jesus, e aí chama, não Jesus, mas Pedro. Por quê? Jesus ali em Cafarnaum é um forasteiro. Jesus não é de Cafarnaum. Jesus é da Galileia. Mas Pedro é de Cafarnaum. Então estes chegam a Pedro, dizendo assim: ei, você chegou aqui. Você sabe que tem que pagar o imposto do templo. Mas dentro desse contexto, Jesus sabe e interpela Pedro quando Pedro chega em casa. Mas o mais bonito, e é isso que saltou aos meus olhos, Jesus termina dizendo uma coisa. Manda Pedro ir pescar, manda Pedro pegar o primeiro peixe, abrir a boca, vai ter uma moeda. Essa moeda, e ele diz, vai, pega essa moeda e paga a minha dívida e a tua dívida. Para dizer uma única coisa, que foi isso que me saltou os olhos hoje de manhã. A sua dívida no céu já foi paga pela dívida que Jesus assumiu. Presta atenção, Jesus não é de Cafarnaum. Ele não precisaria pagar o imposto. Mas como ele chega, e Pedro, que é de Cafarnaum, é aquele que foi cobrado, aqueles que estavam ali coletando o imposto, vão a Pedro, porque Pedro é de Cafarnaum. E Jesus fala a coisa mais bela que deveria ficar para nós: a sua dívida já está paga por alguém que não tem a mesma dívida. Jesus não é dali, como nós não somos daqui, nós somos do céu. Mas Jesus assume a minha dívida, a sua dívida, e Ele paga, como Ele vai dizer a Pedro: ali encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Ou seja, Jesus se equipara na mesma moeda, pagando o que nós cobramos de Deus e a verdadeira dívida que nós temos. Jesus paga o que nós cobramos dele com o seu sangue. E Jesus paga aquela que é a nossa dívida com o seu sangue. Prestemos atenção. Diante de tantas mazelas na nossa vida, mas também diante de tantas reclamações que temos. E claro, diante da dor, diante do sofrimento, diante da enfermidade, diante da perda, diante de tantas e tantas e tantas outras coisas, a minha dívida já foi paga, e você pode dizer a mesma coisa. Só que foi paga com a única moeda, que aqui nós podemos dizer, a moeda é o sangue de Cristo, que pagou a sua dívida, e a dívida que nós, que somos cobradores de impostos, porque nós, quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós cobramos a Deus? Porque isso, Senhor? Porque isso, Senhor? Porque aquilo, Senhor? Porque é assim, Senhor? Porque faz assim? Por que não faz isso? Por que isso? Por que aquilo? Nós cobramos a Deus. Ele já pagou essa moeda, que Ele manda dizer a Pedro: Pedro, vai, pesca, usa do teu ministério, Pedro. E aqui daria uma outra pregação, porque o ministério petrino está aqui dentro desta igreja católica, apostólica, romana. Então nós não podemos ter dúvida, porque se o mistério de Pedro se manifesta aqui, dentro da igreja católica, apostólica, romana, é pelo ministério de Pedro que pesca, que nós somos livres da nossa dívida que tínhamos, e que Jesus se equipara,
Jesus se rebaixa ao mesmo nível, dizendo: Pedro, paga por mim o que eles vão me cobrar. E paga por ti, porque você sim terá que pagar uma dívida, mas não tem mais dívida. Eu já paguei a sua dívida, Pedro. Eu já paguei a sua dívida, Padre Anderson. Eu já paguei a sua dívida, Maria, José, Pedro, Tiago, sei lá qual que é o seu nome. Não temos mais dívidas. E porque ainda continuamos na mesma pindaíba de sempre. Se já nos foi paga a dívida, por que nós continuamos, e agora trazendo para a nossa realidade, por que a gente continua na pindaíba de sempre? Não tenho dívida, mas você abre na sua carteira, não tem um tostão furado. Menos mal, pelo menos você não tem dívida, mas cresce a tua dívida cada vez que você, que nós não assumimos que Jesus já pagou a nossa dívida. E por que nós não nos aproximamos dele? Aí eu entro, isso aqui foi o que me saltou aos olhos. Agora eu entro na homilia que eu preparo. 3 palavras: liberdade, fidelidade, felicidade. Porque se já foi paga as nossas dívidas, por que nós ainda não somos livres? Se Jesus já pagou numa única moeda, e essa moeda é a moeda preciosíssima do sangue derramado na cruz, por que nós ainda continuamos presos às nossas dívidas? E não assumimos a gota de sangue que foi derramada aqui, que bastaria uma gota, não precisaria nem o sangue todo. Por que não somos livres? Essa é a primeira palavra. Por que não somos livres? Se Jesus assumiu toda a nossa condição, até mesmo, meu irmão, minha irmã, Ele assume tudo que somos, até mesmo como o Evangelho nos mostra claramente hoje, até o ter que pagar a dívida de um templo, o imposto de um templo. Se Ele é o próprio Filho de Deus, se Ele é o próprio templo de Deus, por que Jesus tem que pagar o imposto do templo? Por que nós continuamos na pindaíba, mesmo sendo pagas todas as nossas dívidas? Por que continuamos ainda na dívida que nós temos, cada vez que nós nos aproximamos de Deus, ao pedir perdão? Sim, é mais uma vez paga a nossa dívida. Cada vez que nos aproximamos da Eucaristia, nós somos alimentados. E por que nós não somos livres? Essa é a primeira palavra. Porque uma vez que Ele assumiu toda a nossa condição, inclusive de ter que pagar o imposto de um templo, Ele sendo Filho de Deus, por isso que Ele vai falar para Pedro: Pedro, quem é que paga? O filho ou o estranho? Pedro vai lá e responde: o estranho, o escravo é que paga. O filho é livre para pagar, o filho não precisa pagar. Mas para não escandalizar aqueles lá, vai lá, pesca, pega, usa do teu ministério petrino, pesca uma única moeda e paga a minha dívida e a sua. Por que nós não somos livres? Porque uma vez que Ele assume a nossa condição, nós não assumimos a nossa simples condição de sermos filhos de Deus e nos deixamos prender por inúmeras outras coisas. A liberdade que tanto quereríamos, a liberdade que quereríamos não, a liberdade que tanto queremos. Se Ele assumiu toda a condição humana, se Ele assumiu toda a nossa dívida, por que nós não somos livres? Porque nós não assumimos a condição que somos filhos de Deus. E por que não vivemos como tal aí fora? Vivemos como filhos de chocadeira, vivemos como filhos, sei lá do quê.
E o Filho de Deus sabe dizer sim às coisas de Deus e sabe dizer não ao que não é de Deus. O Filho de Deus tem esse discernimento em assumir o que é de Deus e o que não é de Deus. E o que não é de Deus não pode entrar na vida de um filho de Deus. Porque se quando entra, nós estamos escravizados de novo, nós temos uma grande dívida de novo, e aí o Senhor mais uma vez vai ter que derramar o seu sangue, como faz em cada Santa Missa. Em cada confissão que fazemos, o Senhor não se cansa de pagar a nossa dívida. Mas por que nós não somos livres? Porque Ele assumiu toda a nossa condição humana para nos libertar. Mas nós, porque queremos ser livres do nosso jeito, assumimos uma condição completamente contrária à condição que deveríamos assumir. Somos filhos de Deus e devemos viver como filhos de Deus. E o que é ser filho de Deus? Aí entra a segunda palavra: fidelidade. Aí vamos para a primeira leitura. Moisés falou ao povo dizendo: e agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Presta atenção, o Senhor não quer cristãos bonzinhos, o Senhor quer cristãos fiéis. Porque se somos cristãos bonzinhos significa que não faz as coisas porque faz porque acha que tem que fazer. Aí nós vamos à missa porque achamos que temos que ir, rezamos porque achamos que temos que rezar. Já falei muitas vezes, rezar não é obrigação. Você reza se você quiser. Rezar é um privilégio que Deus dá aos seus filhos. A pergunta que Deus faz, e o povo faz, e Moisés faz: e agora, Israel, e agora, povo de Deus, no dia 12 de agosto de 2019, às 8h15 da noite, dentro da Catedral Nossa Senhora do Líbano. E agora, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Presta atenção. Para você ser livre, é preciso fidelidade. Onde? Apenas responde, apenas que o temas e ande em seus caminhos. Primeira coisa, que ames ao Senhor teu Deus e guardes os seus ensinamentos e preceitos. Só isso. Se queremos ser livres verdadeiramente de todas as nossas dívidas, porque já foram pagas, e cada vez que eu não assumo isso, é como se eu pegasse da cruz de Jesus, presta atenção, é como se eu pegasse da cruz de Jesus e dissesse: Jesus, eu não quero o teu sacrifício, eu prefiro a minha dívida. Cada vez que eu assumo a cruz de Jesus, as minhas dívidas são sanadas. Mas na nossa teimosia, na nossa ignorância, na nossa fragilidade, muitas vezes nós dizemos: Senhor, valeu, foi bonito, mas eu não quero o teu sacrifício, eu prefiro as minhas dívidas. E o Senhor está dizendo: se queres realmente ser livres, assuma a tua condição de filho. O que é que o Senhor está pedindo? Fidelidade em apenas 3 coisas: no temor a Ele, no amor a Ele e na obediência a Ele. É só isso. Quem estava aqui no nosso último cerco de Jericó, a última noite, eu falei sobre o temor de Deus. O que é o temor de Deus? É nós sabermos que podemos voltar para Deus. Isso é o temor. Nós vamos, nos arrebentamos, vamos nos sujando, vamos nos esculhambando, mas quando o temor de Deus grita: eu sei que eu posso voltar. O que aconteceu com o filho pródigo? Se viu ali impedido até mesmo de comer o alimento dos porcos,
Para o judeu isso é uma loucura, porque judeu nem criar porco cria. Quanto mais um judeu não poder comer nem mesmo a comida do porco. O temor de Deus fez com que aquele menino sem vergonha voltasse. O que Deus nos pede é isso. É que nós voltemos para Ele primeiramente. Que nós o amemos de todo o nosso coração e que nós possamos guardar, obedecer, seguir os seus mandamentos. Fidelidade nisso. Não é ser bonzinho. Ai, aquele menino não diz nome feio. Aquele menino faz mal a ninguém. Mas o que adianta se não somos fiéis? Não basta ser bom. É necessário ser bom, mas não basta sermos bons. Precisamos ser fiéis. E fiéis a isso. Por isso que a segunda palavra é fidelidade. Fidelidade em voltarmos para Deus, porque sabemos qual é o caminho de volta da casa do Pai. Fidelidade no nosso amor, custe o que custar. Eu amo a Deus e eu preciso amar. Quer uma prova? Se você ama a Deus ou não. Já disse isso algumas vezes. O que somos capazes de trocar por causa de Deus e o que nós não somos capazes de trocar por causa de Deus. O amor nos leva a fazer loucuras pelo amado. Se eu não sou capaz de fazer loucuras por Deus, eu não amo a Deus. Eu busco a Deus para suprir as minhas carências. Eu busco a Deus para resolver os meus problemas. Eu busco a Deus para isso, para aquilo. Mas filho amado de Deus, a dívida já foi paga. Nós já somos livres. E para continuarmos na liberdade, precisamos buscar a fidelidade. E aí, teremos a terceira palavra. A felicidade. Porque diz assim no final: e que guarde os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. Quem quer ser feliz aqui, levanta a mão. Ótimo. Quem está construindo a própria felicidade aqui, levanta a mão. Pode baixar, que felicidade não é construída. Felicidade é conquistada pelo sangue de Jesus, já derramado na cruz, que pagou a sua dívida. O Senhor já pagou a dívida que tínhamos. Vai lá, Pedro, usa do teu ministério dentro da igreja, que a igreja é fundada sob o fundamento do apóstolo Pedro, sob a profissão do apóstolo Pedro. Quinta-feira passada, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Pedro vai lá e vai pescar, e o primeiro peixe, abre a boca do peixe, tem ali uma moeda. Paga a sua dívida, Pedro, e a minha, porque a dívida sua, que é merecedor da dívida, eu vou pagar no teu lugar, e eu vou pagar o que eles vão me cobrar. E o que é que nós cobramos de Deus? Liberdade, fidelidade e felicidade. E o Senhor está dizendo aqui: quer ser livre? Eu assumi toda a tua dívida. Viva como alguém que está paga a dívida, mas não seja um safado. Me desculpa falar assim. Estou dizendo para mim, tá? Não se escandalize, que você é quase um anjo que dura. Anderson, Padre Anderson, não seja um safado. Porque se eu já te paguei a dívida, para que você se enrosca de novo no pecado? Se eu já te dei a liberdade? Mas eu não consigo, Senhor, então seja fiel. Fiel no temor a Deus, fiel no amor a Deus, fiel no seguimento a Deus. E você vai ser feliz. Quantos de nós fazemos esse percurso que eu estou fazendo, partindo do fim? Eu quero ser feliz, Senhor. Ah, é?
Mas como você vai ser feliz se você não é fiel? E como você vai ser fiel se você não é livre? É uma sequência. Livre, poderei ser fiel. Fiel, serei feliz. Não é o contrário. Por isso que nós encontramos em um monte de livrarias aí receitas de felicidade. Vai atrás de alguma para você ver que não nenhuma vai te trazer a verdadeira felicidade. Que a verdadeira felicidade não é a ausência de dor nem de sofrimento. A verdadeira felicidade não é ter todos os problemas resolvidos. A verdadeira felicidade é ser livre em Deus e fiel a Ele. A tua dívida já está paga. Porque você vive ainda na pindaíba de ficar pedindo: me paga um lanche? Você não tem mais dívida, meu amado. Já foi paga pelo Senhor. E Ele no mesmo nível se rebaixou, com a mesma moeda Ele pagou o que eu devia e o que nós iríamos cobrar dele. Quer ser livre? Seja fiel. Quer ser fiel? Será feliz. Mas para isso, precisamos do auxílio de Deus. Vamos ficar em pé. Feche um pouquinho os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Não existe mais dívida. O Senhor já pagou a sua dívida. Não existe mais dívida. O Senhor já pagou a sua dívida. Agradeça primeiramente o Senhor por ter pago a sua dívida. Você não deve nada a ninguém, porque o sangue de Jesus já te resgatou. O mal não pode te dominar. Quando você assume isso, o Senhor já pagou a sua dívida. Os infernos se estremecem cada vez que um filho de Deus assume isso e vive na liberdade dos filhos de Deus, mantendo-se fiéis a Ele, e por isso são felizes. O maior exorcismo que existe no mundo é a alegria de um cristão, é a felicidade de um cristão. Mas o cristão só é feliz se ele for fiel, e só será fiel se ele for livre. Mas a dívida, meu irmão, minha irmã, já foi paga. Você não precisa mais de migalhas. Ergue os seus braços e com seu coração agradecido, vá soltando a sua voz no Espírito, com seu coração agradecido e grande, imenso. Vai crescendo na oração, louvando e agradecendo ao Senhor. A dívida foi paga. Bendito seja o teu nome. As portas dos céus estão abertas para nós. Nós não temos dívidas, porque o Senhor já pagou a nossa dívida. O Senhor já pagou os nossos impostos. O Senhor já pagou os nossos tributos que nos impediam de ir para o céu. Então, meu irmão, minha irmã, levanta os seus braços e assuma agora essa vitória de Deus na sua vida. Assuma agora a grande vitória do Senhor na sua vida. O Senhor te libertou.
Continua rezando, baixinho. Deixa agora esse lugar ser tomado da glória de Deus. Ore, ore, ore no Espírito. Você é livre no Senhor. E por isso você pode ser fiel a Ele. E por isso você pode ser feliz. O segredo da felicidade não está em livros, mas está na vida com Jesus. Feche os olhos. Vai repetindo o nome de Jesus. 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 Aquele que pagou a tua dívida. Jesus. Aquele que fez da tua vida livre. Jesus. Aquele que fez cair as correntes que te aprisionavam. Jesus. Aquele que te deu a graça de segui-lo. Jesus. Aquele que tem a verdadeira felicidade para você. Jesus. 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 Nós podemos cantar mais uma vez o refrão do Salmo. Essa certeza de que nós podemos glorificar a Deus, e glorificando ao Senhor, sermos verdadeiramente livres. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Porque você é livre. Canta. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Porque você quer ser fiel. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Porque você quer ser feliz. Cante. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Saia daqui com essa certeza. A dívida que nós tínhamos já foi paga. Com o mesmo pagamento, para dizer que o Senhor assumiu a nossa dívida, derramando o seu sangue. Quantos motivos de tristeza temos, que nos tiram a paz? São doenças, são enfermidades, são dores. Quantos de vocês que estão aqui, quantos de vocês que nos acompanham agora, pode ter inúmeros motivos para dizer: não tem por que ser feliz. Tem sim, tem sim. A dívida que nós tínhamos já foi paga. Nós somos livres do Senhor. Então vamos nos manter fiéis a Ele até o fim, custe o que custar. Mesmo que cheguem para nós propostas irresistíveis, nenhuma nos levará para o céu, a não ser aquela que passa pelo sangue derramado na cruz de Jesus. Então
Então, se você quer ser feliz de verdade, se você quer ser uma pessoa feliz de verdade, seja fiel ao Senhor. E você pode, porque Ele te deu a liberdade, pagando a tua dívida. Não busque felicidades, só tem uma, aquela que não passa com o momento. Então, independente da dor, independente do sofrimento, independente da enfermidade, sim, existem muitos que vivem essas dores e essas enfermidades e estão aqui. A verdadeira felicidade não está em ter determinadas coisas, mas em estar com aquele que aqui na cruz pagou a nossa dívida. Faça a sua escolha, dê a sua resposta diante do que você vive e glorifique o Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.